A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo amado do Senhor. Pastor Edivando Bandeira, que é mais conhecido como pastor que prega na rua. Eu faço parte do projeto Arrependa-se, aqui em Fortaleza, eu, pastor Carlos Vieira, e somos agregados no Ministério Sua Igreja, que é o mesmo projeto Arrependa-se. O fundador é o pastor Carlos Cardoso, de Santa Catarina. Eu anuncio a palavra nas ruas com esse instrumento dizendo: Jesus te ama, arrependa-se dos seus pecados. Bom, esse instrumento aqui é simples, mas é um instrumento a qual eu anuncio a palavra do Senhor. E o Senhor tem sim se agradado e vidas têm sido restauradas. Eu quero tratar com vocês sobre uma palavra, vai se assemelhar um pouco com isso que eu disse aqui como introdução. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25, parte B, 26 e 27, que diz assim: Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, mas de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, se convertam, e eu os cure. Não tem como eles ser curados, ser salvos, ser transformados, porque eles farão questão de não ouvir e de não entender. Mesmo ouvindo, não querem compreender, entender, mesmo vendo, enxergando, não querem perceber. O coração endurece, o coração desse povo. Isso faz lembrança da vida de Moisés e Faraó. E nós sabemos que é uma frase que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E é praticamente dessa forma. Deus conhecia Faraó, sabia quem era Faraó, estava revelando para Moisés o que iria acontecer. Não é que Deus foi lá e apertou o coração de Faraó, mas é porque sempre as pessoas que são do alto escalão vai olhar para pessoas que são simples e vão ignorar. Pessoas do alto escalão, evangélica ou eclesiástica, quando olha para mim, que sou um pastor simples, olha para outros pastores que são simples, de maneira nenhuma vão dar valor, vão nos valorizar e não vão aceitar a palavra que vem da nossa boca. Semelhantemente, Moisés era um homem simples, era genro de Jetro, né? E aí ele foi anunciar a palavra para Faraó. Quem era Faraó? O rei do Egito. Era o homem prepotente, um homem exaltado, que se julgava o Deus Sol. E aí nós entendemos por que o coração dele foi endurecido. Da mesma forma, Jesus disse que aquele povo estava com o coração endurecido porque não ouviu a palavra. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 13, versículo 14 e versículo 15. E está escrito lá em Isaías capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. E Paulo repete, Paulo estava lá na guarda pretoriana por 2 anos em Roma, porque ele foi liberto, foi livre da primeira sentença, que era sentença de morte. Ele foi livre, mas ele com cautela pediu para ficar 2 anos hospedado e com a proteção dos guardas. Mas lá ele chamou os irmãos, foi conversar com os irmãos, dialogar com eles e trouxe o evangelho, pregou para eles, alguns ouviram e outros não. E houve um alvoroço no meio deles, contendas, e Paulo disse essa palavra. É desta forma, irmãos. Eu pergunto a você, por que as pessoas não vão entender, você vai deixar de pregar? Por que as pessoas não vão receber o evangelho e você vai deixar de pregar? A nossa posição é de ir e pregar. A posição deles é escolher se ouve ou não. Isso é o critério deles. O nosso não, o nosso é anunciar a palavra. Deus é conosco. Não se desanime. Não olhe para trás. Não perca o ânimo. Olhe para Cristo. Saiba, você vê, com um instrumento desse, eu posso anunciar a palavra do Senhor Jesus. Na rua você pode anunciar, nos ônibus, em qualquer outro lugar. Apenas pregue a palavra. Jesus Cristo te ama e eu também.